Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Falso 9. Obrigado aí a todo mundo que está aqui, tá aqui prestigiando. Quem não for inscrito no canal ainda, faz o favor de se inscrever. Quem já foi inscrito já deixa o like aí, pelo amor de Deus, para a gente ganhar alcance, né? E compartilha para os teus amigos. A gente vai fazer agora a análise completa aí da estreia do Flamengo na Libertadores, no jogo contra o Barcelona, né? No jogo contra o Sporting Cristal em Lima. E aí, o Flamengo evoluiu alguma coisa? O Flamengo não evoluiu? Vamos falar bastante sobre esse jogo agora, de uma forma bem rápida. Então, pessoal, vamos para a análise de dados da partida. O Flamengo dessa vez mudou um pouco a formação, né, em organização ofensiva. Normalmente, o time inicia com a saída de três e ele tem uma dupla de volantes alinhada, dois meias atrás de um só atacante e os dois alas, teoricamente, né? Dessa vez, o time tinha saída de três, um ala direito, um ponta esquerdo, um. Na verdade, sempre foi ala direito e ponta esquerdo, mas dessa vez um volante e dois meias na frente desse volante. Na verdade, quase que uma trinca de volantes, o Everton Ribeiro fazendo parte disso aí. Aí, às vezes, o Everton Ribeiro se aproximava desses atacantes, né? E uma curiosidade que o Andrés foi utilizado como atacante, basicamente, né? O segundo atacante, um meia atrás do atacante. Uma posição que até seria uma posição adequada para o próprio Gabriel. O Andrés foi que atuou, né? Não fez uma boa partida, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E o Sport Cristal veio no 4-4-2. A principal mudança, né, que eu coloquei logo na primeira tela, a principal mudança do Flamengo foi para priorizar a organização defensiva, né, as transições defensivas do time. O Flamengo sofre muito, especialmente pelo setor direito da sua segunda linha de marcação. Por quê? Porque como o lateral direito é um homem que marca na última linha e do outro lado o meia, né, o lateral, o ala, né, esquerdo, marca na segunda linha normalmente e tem um lateral base que fica mais preso, no caso o Felipe Luiz, o Flamengo não tem tanto problema para recompor o lado esquerdo. Porém, o lado direito, especialmente quando o Gabriel joga atrás de um atacante, ele precisa da recomposição do Gabriel ou às vezes da recomposição de um dos outros atacantes pelo meio e gerar um balanço. Dessa vez, propositalmente, o Paulo Souza engessou o time. Isso mesmo, ele deu uma engessada no time. Meio que proibiu a troca de posição ali na frente, deixou cada um no seu corredor para fazer uma partida segura defensivamente. Conseguiu, né? Destaque para a disciplina tática do Bruno Henrique, que jogou 90 minutos, indo e voltando, foi melhor em campo para mim disparado, fez um gol e fez uma boa partida defensivamente, muita aplicação tática, né? Do outro lado, o Everton Ribeiro fez um primeiro tempo muito bom, né? Ele fazia a recomposição pelo lado direito, a gente sabe, né, de muito tempo que ele é capaz de fazer isso aí. E na organização ofensiva ajudou muito. Gabriel e Andreas foram as más notícias junto ao Thiago Maia, né? O Thiago Maia é muito fora de ritmo, errou praticamente tudo que tentou, todos os passes que tentou, mas ele tem muita qualidade e ele deve se recuperar. Andreas não conseguiu se aproximar muito do Gabriel, não entrava na área. O Gabriel precisa de aproximação, precisa de associação para entrar no jogo. O Gabriel, sendo o homem mais avançado do time, não consegue dar profundidade para a equipe. Né? O Flamengo pouco entrou na área. E aqui a mudança com bola, né? A saída de bola do Flamengo que foi muito criticada na última partida. Ela é uma saída que normalmente tem a saída de três e uma dupla de volantes aqui, que a gente chama de duplo pivô, na frente dessa saída de três e os dois meias ou alas abertos. Dessa vez, o Flamengo trouxe mais linhas de passe, né? E fez um triângulo com o bico para baixo nesse meio de campo. Então tinha um volante de costas, que era o Arão, o Thiago Maia de um lado, e do lado direito, às vezes, o Mateuzinho. Nessa imagem é o Mateuzinho que tá, mas normalmente era o Everton Ribeiro. Nesse momento, o Everton Ribeiro estava dando amplitude pelo lado direito e o Mateuzinho descia para fazer a volância. Então, essa interpretação do jogo de posição com bola continuava acontecendo. Tá? Mas na organização defensiva, o time estava bem engessado.
E aí as saídas começaram a ficar bem fluidas, né? Vejam esses dois triângulos aí muito bem formados, né? Esses dois trios muito bem formados, o Mateuzinho dando um apoio maior e o Bruno Henrique já tentando dar mais profundidade por ali pelo outro lado, né? Então o Sporting Cristal não conseguiu encontrar essa saída de bola do Flamengo, que foi muito feliz nas suas organizações ofensivas. Aqui o Flamengo trabalhando aqui da sua forma mais característica, né? Com os dois volantes na frente dos três zagueiros e aqui os dois atacantes na frente, os dois meia atacantes atrás do atacante, né? E os dois pontas abertos. Por quê? Porque não tinha tanta demanda, né? A marcação estava frouxa, né? Tinha muita linha de passe aberta, então não foi preciso. Vejam como um desses homens é o Mateuzinho e o Arão está aqui, um dos homens atrás do Gabriel. Na sequência desse lance, a bola chega no Everton Ribeiro, né? E vocês veem como o Mateuzinho ele ataca o espaço vazio e ele tem aqui dois motivos para atacar o espaço vazio. Um é realmente atacar o espaço vazio e abrir uma linha de passe, e o outro é abrir um canal aqui para entrada do passe no William Arão, né? Então, esse tipo de jogada aconteceu muito. Eu vou trazer outros exemplos para vocês. No primeiro tempo, com bola e sem bola, o Flamengo fez uma partida muito correta, em 2/3 do campo, né? Que foi na primeira fase de construção, na segunda fase de construção. Porém, o jogo de último terço não existiu. A dupla de ataque não conseguiu jogar. Uma partida péssima do Gabigol, que não tem característica nenhuma de jogar de costas, né? E o Andreas não conseguiu entrar na área para ajudar, se associar de forma alguma, né? Então, realmente, o Andreas não é volante, ele também não é atacante, então fica muito complicado para ele jogar nesse sistema. E aí, na sequência dessa jogada, eu falei para vocês que o Mateuzinho ia passar, né? E a bola, quando chega no Everton Ribeiro, o Flamengo tem aqui superioridade numérica, né? Só que como o Gabriel não sai para dar opção e gerar uma dinâmica de terceiro homem com o Mateuzinho, esse passe fica pouco, não fica tão fácil de entrar e o Flamengo acaba não conseguindo fazer uma jogada de tanto perigo, mas ele tinha superioridade numérica. Foi uma dinâmica tão fluida que naturalmente gerou essa superioridade numérica. Aqui, pessoal, é o lance do gol, né? A gente já viu essa jogada entrar, né, várias e várias vezes e ela nunca terminava em gol. Dessa vez não terminou em gol de novo, né? Mas foi a jogada inicial que originou o gol, né? Então o Flamengo concentra grande parte do seu time de um lado da área, né? E deixa o lateral direito, que ora Mateuzinho, ora Rodinei, mano a mano na outra extremidade, né? E aí o Davi Luiz lança a bola no ponto futuro, né? O Mateuzinho ficou reclamando de pênalti, a bola voltou no pé do Arão e o Mateuzinho já estava se projetando nas costas da defesa. O Arão achou, o Mateuzinho achou um passe vertical muito bom, o que explica muito da permanência do Arão no time, né? O Arão com bola, ele realmente é muito diferenciado, ele ajuda muito na construção, os passes verticais ajudam demais na construção, né? E esse passe de ruptura do Arão foi o que botou o Flamengo na frente do placar, né? Até os 21 minutos, o Flamengo estava muito, muito melhor no jogo, né? E o Sporting Cristal não conseguia esboçar nada, né? Apesar de o Flamengo não ser muito incisivo, pouco entrar na área, né? O Flamengo não tinha um jogo de último terço. Esse gol só sai porque é uma situação de bola parada que o Bruno Henrique fica ali e ele consegue atacar a área. Aqui mostrando um pouco de dinâmica de terceiro homem que aconteceram, tá? Não posso mostrar vídeo. Ontem eu fiz uma live, fui mostrar vídeo, tomei strike, então não vou fazer tão cedo mais. Aqui uma dinâmica de terceiro homem, várias dinâmicas que aconteceram. Lembra daquela dinâmica que eu falei para vocês no início do vídeo? Uma pessoa se projetar e a outra entrar no espaço para abrir o canal de passe, aqui novamente, só que aí o Bruno Henrique achou um passe no Andreas, que cruzou e não tinha ninguém na área. Aqui novamente, ó, o Thiago Maia abre o canal de passe para o Bruno Henrique, a bola entra no Bruno Henrique, depois o Thiago Maia recebe, inclusive. Aqui, pessoal, olha como a movimentação, né? O Arão está atrás do Gabriel como meio, o Everton Ribeiro está junto do Thiago Maia atrás na marcação, né? Atrás na construção por trás. Então o Everton fez o trabalho de construção, ajudando muito na saída de bola, na transição, nessa primeira fase de transição do time, né? Ele pode ser muito útil assim. Fez um excelente primeiro tempo.
E aí o segundo tempo do Flamengo foi nulo, né? Nulo. Errou muito passe, não tinha profundidade, como eu expliquei para vocês. O Gabriel não sabe fazer o jogo sendo esse homem aqui, né? E aí o Flamengo não conseguiu jogar nada no segundo tempo, acabou convidando o Sport para sua área, não sofreu muito, mas acabou deixando o Sport produzir até mais do que ele. Né? Então, posse de bola, o Sport Cristal teve mais, né? O Flamengo, que normalmente tem 59%, teve 46%. Passes certos, o Flamengo acertou 85%, um bom número de acerto. Chances de gol, o Sporting Cristal teve mais chances de gols do que o Flamengo, isso é muito por conta do Flamengo ter feito um gol no início e ter cadenciado, mas o Flamengo não tinha jogo de último terço, né? Então, o Flamengo teve sim uma evolução na organização defensiva e na primeira e segunda fase de transição. Porém, a falta de jogo de último terço fez com que o Flamengo fosse literalmente o arame liso, né? E não conseguisse nem ficar com a bola, né? Não conseguisse nem reter muito a bola. Então, ainda teve muito erro de passe, né? O Thiago Maia errou muito passe, o Andrés errou muito passe. Eu vou mostrar para vocês o aproveitamento dos passes. O XG, né, era para o jogo ser 0-0 ali, mas o XG do Sporting Cristal foi maior do que o do Flamengo, então gols esperados do Sporting Cristal foi maior do que o Flamengo. Finalizações 7-8, o Flamengo só finalizou 8 bolas no gol, finaliza 18 normalmente. Cruzamentos, o Flamengo cruzou 9 e o Sporting Cristal cruzou 7. E aqui vamos para virtudes aqui do Flamengo no jogo. A eficiência dos ataques posicionais, né, das organizações ofensivas. Eficiência o que é? Às vezes que você ataca e consegue finalizar um chute, né? Do Sport Cristal foram 4 só, 4%. 8% é a média deles e eles só conseguiram finalizar 4%. O grande golpe deles, a grande estratégia deles é o contra-ataque. A eficiência deles de contra-ataque normalmente é 14%. Ou seja, 14% das vezes que eles contra-atacam, eles finalizam no gol. No jogo de quarta-feira, de terça-feira, o Sporting Cristal não conseguiu finalizar no gol nenhuma vez. O Flamengo não sofreu contra-ataque. E isso parte muito disso aqui que eu falei para vocês no primeiro slide. Né? Graças a essa engessada que ele deu para não correr risco defensivo e deixar a equipe bem sólida. A equipe ficou bem sólida. As finalizações do Sporting Cristal, as chances de gol foram erros individuais. Entradas na área, o Sport Cristal entrou 8 vezes e o Flamengo também 8 vezes. Né? O Flamengo até conseguiu ter eficiência nos ataques posicionais, muito próxima da sua média, 11%. Contra-ataque, 14%. Fez um gol em cada tipo de reconstrução, mas realmente, ofensivamente, foi um jogo muito, muito abaixo. Defensivamente, foi um jogo seguro, mas quando você abdica de atacar para defender, isso não está bom. O que dá para se elogiar é esse nível aqui de aplicação tática, o fato de o Paulo Souza ter entendido que o Gabriel não consegue fazer essa recomposição pelo lado direito, o Gabriel não demonstrou para ele que ele pode fazer isso aqui, então ele isola o Gabriel mais para frente, para de contar com ele para essa recomposição e deixa o time mais engessado, com o Bruno Henrique de um lado, Everton Ribeiro do outro, e isso fica mais fluido. Né? Arrumou o time provavelmente para a entrada do Arrascaeta no lugar do Andreas. Porém, aí veio outro problema. Né? O Gabriel não sabe jogar, sendo ele que é o homem que dá maior profundidade ao time. Então, o jogo de ontem, sem o Arrascaeta, que consegue dar essa profundidade com o Bruno Henrique deslocado assim, não era indicado para o Gabriel iniciar essa função. Né? O Pedro tem muito mais característica para fazer esse jogo, né? E poderia jogar os dois, inclusive. Então, essa é uma crítica. Talvez ele ter preferido o Andrés até para ter uma redundância aqui, caso uma dessas recomposições desse errado, ele ter mais um para descer. Né? E não foi preciso, porque os dois tiveram muita aplicação tática. Né? E os dois volantes defensivamente fizeram um bom jogo também. Assim como o quarteto lá de trás. E aqui vamos passar rápido por outros dados. Aqui é a origem do espaço do primeiro tempo. Né? O Sporting Cristal não conseguia sair muito da sua área, né? Com bola. E o Flamengo teve uma organização ofensiva bastante fluida, como eu falei para vocês, e conseguia ter muito jogo no meio de campo. Porém, não conseguia ter profundidade. Por quê? Porque o Gabriel não consegue fornecer esses apoios frontais que eu expliquei para você. No segundo tempo, a mesma coisa. O Flamengo muito fluido no primeiro terço e não conseguia fazer nada no último terço. Um jogo muito forte em meio de campo.
né? Só que com muito menos bola. E marcou bem o Sport Cristal, que também não conseguiu ter um jogo de último terço, né? Conseguiu tocar muito menos no último terço, ficou preso na marcação em bloco médio do Flamengo. Aqui, as posses de bola com finalização, a origem das posses de bola com finalização. Uma outra boa notícia do Flamengo é que só uma finalização do Sporting veio do lado direito da defesa do Flamengo, né? As outras 4 vieram do lado esquerdo da defesa do Flamengo, que é o lado mais seguro. Ou seja, o lado menos seguro trabalhou muito bem, né? O do Flamengo foi mais distribuído. A origem dos chutes, né? O Sporting Cristal acabou finalizando de dentro da área algumas vezes, foram cabeçadas de falha do Mateuzinho nos 2 lances, né? Foram cabeçadas, foram lances no abafa, nada muito construído. Porém, o Hugo fez boas intervenções, né? O Flamengo sim correu riscos no jogo. Aqui, atuações individuais, né? Vamos falar aqui de precisão de passe. O Andreas Pereira teve uma precisão muito abaixo aqui, de 74%, né? O Thiago Maia uma precisão de 82%, mas ele pareceu ter errado muito mais passes, né? O Everton Ribeiro uma precisão baixa também, né? E o Willian Arão com uma precisão altíssima, né? De 89%. O Mateuzinho perdendo quase todas as disputas. Lembra que a gente tinha falado que o Mateuzinho sai como melhor em campo depois de uma péssima partida? Segundo o Stat, não, né? Segundo o Stat, o melhor em campo foi o Bruno Henrique, né? Seguido pelo Ilharão. Porque realmente 29% das disputas é muito pouco, né? E foi o que aconteceu com o Mateuzinho. O Everton Ribeiro ganhou só 25% das disputas, então ele cai muito no segundo tempo, né? E aí, ofensivamente, o Gabriel participa pouco do jogo, né? Ele participa menos do que o Hugo do jogo. O Hugo participa 17 vezes e o Gabriel só participa 16 vezes do jogo. Ele é disparado o jogador de linha que inicia, que participa menos do jogo, né? Então isso diz muito sobre a incapacidade dele de jogar, né, de costas para o gol, isolado, né? Então esse é um ponto de atenção que o Paulo Souza precisa levar em conta, tá bom, pessoal? Então vamos encerrar aqui. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, tornem-se membros se quiser e assistam o jogo com os meus comentários aí pelo Telegram, entre no nosso grupo. E muito obrigado aí. Um abraço. Tchau, tchau.